Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Renan Barbosa falando mais uma vez do canal Saber de Elétrica. Hoje a gente vai falar um pouco sobre fechamento, estrela, triângulo e motor trifásico. Tá? Ah, a gente sabe também que é o seguinte, que dentro do assim, no motor trifásico principalmente, um dos instantes mais críticos da instalação dele é na hora que é na hora da partida, quando você vai dar a partida nesse motor. Por quê? Nesse momento é que ele solicita uma grande quantidade de corrente, às vezes até chega de 6 a 8 vezes mais do que a corrente nominal do motor. Está em questão aí. Tá, ok? Por que acontece isso? Por que ele chega a aumentar tanto esse pico de corrente no momento da partida? Porque é o seguinte, pessoal. O motor, quando ele está parado, tá? Ele está no estado de inércia de parado. Para ele ser desse estado de inércia parado para um estado de inércia de movimento, tá? Ele exige ele requer uma grande quantidade de força. Essa quantidade de força, consequentemente, vai requisitar uma grande quantidade de corrente, tá? Que se a gente fala de pico de corrente. Por que isso? É o seguinte, o motor, na hora que ele começa a girar, ele tem vários. Ele tem o conjugado dele mecânico que exige isso daí, porque ele tem enrolamento, ele tem que vencer o atrito do rolamento, o atrito do rotor, e uma série de coisas que fazem parte da construção dele. Tá? Ele tem que vencer todo esse atrito desse conjugado mecânico dele para ele começar a girar, tá? E assim entrar em funcionamento logo em seguida. Então, nesse momento que ele sai desse momento de inércia dele, está parado, para ele poder movimentar, ele exige uma quantidade de corrente um pouco alta. Tá? Como eu já falei anteriormente aqui, pode chegar de 6 a 8 vezes mais do que a corrente nominal dele. Por exemplo, a corrente nominal dele é 10 amperes. Na partida, vamos supor se o fator dele for de 6 vezes mais a corrente, o fator dele de corrente de partida for 6 vezes mais que a corrente nominal, a gente faz assim. Por exemplo, que a corrente é de 10 amperes, a corrente nominal, seria 10 vezes 6, seria 60 amperes, tá? Então, isso daí poderia chegar até 60 amperes, pode chegar na corrente de partida direta dele até 60 amperes. Aí pra gente só que isso daí a gente consegue diminuir essa partida na partida estrela triângulo, a gente consegue diminuir essa corrente de partida dele, tá? Reduzir bastante, tá, ok? É o que eu vou mostrar para vocês agora aqui na tela para vocês começarem a explicar. Antes disso daí, vamos rever alguns conceitos, tá? Alguns conceitos aqui de esquema de ligação de motor triângulo, de fechamento em triângulo e de fechamento estrela. No fechamento de triângulo, a gente tem aqui a bobina 1, a bobina 2 e a bobina 3. Tá? Nós temos a bobina 1 na ponta 1 e 4, a bobina 2 na ponta 2 e 5, a bobina 3 a ponta 3 e 6. E aqui do lado nós temos a outra representação esquemática dele com a ligação das pontas. Tá, ok? 1 e 6 está sendo ligado, a ponta 1 e 6, como vocês podem estar vendo aqui. Tá? A ponta 4 com 2, a 4 e a 2, você, ok? E aqui a ponta 5 e 3, e aqui a 5 e a 3, formando assim o fechamento em triângulo, tá? Aí com essas ligações nós vamos ter 3 pontos, surgem 3 pontos no motor, onde cada uma dessas 3 pontos vão ser ligados em cada uma das fases, tá? Fase R, fase S, fase T, tá, ok? Esse fechamento, por exemplo, você tem um motor que a tensão menor dele é 220 e a tensão maior dele é 380. No caso, aí essa ligação entre triângulo seria para atender a tensão menor, tá, ok? E a tensão maior, que é de 380 volts, seria para a ligação em estrela, que eu já vou estar falando daqui a pouco, tá, ok? Então, como a gente sabe que ele vai atender a tensão menor, que é 220, ou seja, a tensão de linha vai ser 220, a tensão que vem das fases do seu circuito elétrico lá, da sua empresa, onde você estiver. Tá, então eles vão ser ligados com um circuito trifásico, então vai ser ligado uma fase aqui, uma fase aqui e uma fase aqui, consequentemente ligando o motor. Dessa fase a essa fase aqui, eu tenho uma tensão de linha de 220 volts, ok?
Lembrando também, pessoal, que é o seguinte, eu ligando nessa forma aqui em triângulo, tá? As bobinas do motor, eles vão assumir uma formação de circuito paralelo. Tá? Deixa eu ver aqui, dessa forma aqui, ó. Vocês imaginem aqui um circuito paralelo. Tá? Ou seja, no circuito paralelo, a tensão ela se divide pelas cargas, a tensão que sai aqui da fonte ela é igual. Vamos supor, se sai isso aqui tem tensão 220, e no circuito paralelo vai ser 220 para as 3 bobinas. Ok? Porém, a corrente muda. Ela se divide para essa daqui, para essa daqui e para essa daqui. Ok? Então, a tensão no triângulo, na ligação em triângulo, ela assume um esquema de ligação em paralelo, tá? onde as tensões vão ser iguais em cada uma das bobinas, certo? Vamos voltar aqui no desenho anterior. Ok. As tensões, então, daqui para cá é 220. Se eu pegar a tensão dessa fase para cá é 220, da fase aqui é 200, da fase T até a fase R é 220, da fase S para a fase T também é 220. Porém, a corrente de linha, por exemplo, vamos assumir um exemplo aqui que seja de 10 amperes, corrente de linha, tá? Ela é diferente da corrente de fase, quando entra aqui nas fases em cada bobina do motor. Tá? Então vai vir a corrente por aqui, ela vai chegar aqui, ela vai se dividir. Corrente de fase aqui, a corrente de fase aqui. Uma corrente para cá, para essa bobina e para essa bobina. E como a gente calcula a corrente de fase em cada da bobina? A gente pega lá, corrente de fase é a corrente de linha, está supondo que é 10 amperes, tá? Dividido por raiz de 3. Por que a raiz de 3? Assumindo que o nosso circuito aqui é de ligação do motor trifásico, por isso a raiz de 3. Aí nós fazemos a divisão. Corrente de fase igual a 10 amperes dividido, né, por raiz de 3, que vai dar aproximadamente 5,7 amperes. Tá, ok, pessoal? Então, em cada bobina aqui vai estar correndo 5,7 amperes, certo? Com uma tensão de 220 volts, ok? Isso, tensão menor. Em fechamento em triângulo, em estrela, fechamento estrela, que é para ligação da tensão maior, que é de 380 volts, tá? Nós temos aqui o seguinte esquema. As 3 bobinas também, a bobina 1, a bobina 2 e a bobina 3. Temos aqui terminal 1, terminal 4, 2 e 5, 3 e 6. Porém, como vocês podem estar percebendo aqui, que o esquema de ligação ela muda. Tá? A gente vai ligar o terminal 4, 5 e 6 um com o outro, ou seja, eles vão ficar ligados um com o outro aqui. Ó. E a ponta 1, 2 e 3 vai sobrar para quê? Para ligar com a fase, com as fases que vêm do seu circuito elétrico lá, da sua instalação elétrica, que está na sua fábrica, numa empresa que você trabalha, ou em qualquer outro lugar. Tá bom? Então vai vir a fase R, S e T aqui. Desse lado aqui também a gente tem a representação, o esquemático aqui das bobinas. Vamos lá então. Então a gente vem aqui, tá vendo? A 4, a 5 e a 6, tá ligado aqui, ó. 4, 5 e 6, ok? E a gente tem aqui as pontas 1, 2 e 3, onde a gente vai ligar as fases. Vai vir uma fase aqui, ó, a fase R, fase S e a fase T. Certo, pessoal? Ok, então. No circuito estrela, no caso desse tipo de ligação aqui, ele assume um tipo de ligação como se fosse num circuito série. Tá? No triângulo ele assume um tipo de ligação de circuito paralelo, aqui já é o contrário, ele assume o sistema de ligação como se fosse um circuito série. Esse tipo de circuito aqui. Ó. Ok? Ó. Sai a tensão daqui da fonte, vem e passa pela primeira bobina aqui, ó, só para representação, aqui, ó, passa pela primeira bobina, e a segunda bobina do motor teria a terceira bobina aqui,
Só como exemplo para poder exemplificar. Mas, como a gente sabe, em circuito série, o que acontece? A corrente é igual em cada uma das fases, porém a tensão aqui muda, tá? É diferente. Ok? Vamos estar vendo então. Vamos voltar no nosso desenho anterior lá. Bom, a gente sabe que, então, que a tensão de linha é igual a 380 volts, tá? E a gente sabe que a corrente de linha é igual à corrente de fase. Por que isso? Como a gente havia dito agora há pouco, porque ele assume um sistema de circuito série aqui. Okay? Por isso que a corrente fica igual à corrente de linha. A corrente de linha aqui, ó, que entra aqui, ó, na bobina, é igual à corrente de fase, ok? E a tensão de fase, para a gente descobrir quanto de tensão fica para cada bobina aqui, pela seguinte forma: a tensão de fase vai ser igual a tensão de linha dividido por raiz de 3. Por que raiz de 3? Porque por se tratar de um circuito trifásico aqui, tá? Do motor trifásico. Aí vai ficar 380 sobre raiz de 3, que é igual a 220. Então daqui para cá a gente vai ter uma tensão de 220. Certo, pessoal? Então a gente não vai ter 380 aqui entre fases. A gente vai ter 220 volts. Percebendo? Como já caiu a tensão? Certo? Também aqui, se a gente tivesse uma outra representação aqui, ó, de um neutro, dessa fase, de qualquer uma das fases aqui, por exemplo, dessa fase aqui até aqui nesse ponto, nós temos 127 volts. E como que a gente acha isso? Vamos lá. Um outro cálculo aqui. Bom, a gente sabe que a tensão de fase é igual a tensão de linha sobre a raiz de 3. Tá? Então, para mim achar lá a de 127 volts, eu vou fazer tensão de a mesma coisa, a mesma forma, tensão de linha sobre a raiz de 3, que é 220 sobre raiz de 3, que é 220 que eu tenho agora, tá? Que é entre essas duas, que é entre aqui, ó, que é essa fase aqui, ó, tá? Que é entre essas duas aqui. Tensão, essa tensão aqui agora que eu tenho alimentando o meu circuito trifásico aqui do motor, que é 220, não mais 380. 380 é alimentação. Tá? Então agora eu vou achar a tensão daqui, ó, tensão de linha daqui, dessa fase para cá, ó, desse ponto aqui. Seria 220 sobre raiz de 3, que vai dar 127 volts. Certo? Eu sei também, pessoal, que a minha corrente de partida é 1/3 vezes a corrente de partida. Então, o que que é? Minha corrente de partida vai ser a corrente nominal vezes o fator IP sobre N. Esse fator IP sobre N sempre vai estar marcado nos dados de chapa do próprio motor, você vai ter lá. Esse valor ele vai variar entre 6 a 8 vezes. O que que é isso daí? É o quanto de vezes que ele vai ser superior à corrente nominal. Por exemplo, sua corrente de partida. Sua corrente nominal é 10, lá no fator IP e N da chapa do seu motor estava marcado 7. Então você vai ser 10 vezes 7. Tá? Por exemplo, aqui no exemplo eu adotei que a nossa corrente nominal do motor é 10 amperes e o fator IP e N que está no nosso motor se ele fosse de 6. Então, 10 vezes 6 vai ser 60 amperes. Então, nesse caso aqui, se eu fosse fazer uma partida direta nesse motor, a minha corrente de partida nele ia ser 60 amperes. Mas, como a gente está fazendo esse esquema de ligação em triângulo aqui, no circuito trifásico, o que vai acontecer? Essa corrente ela vai cair bastante. Ó. A corrente de partida vai ser 1/3 vezes a corrente de partida nominal que está lá no motor, considerando o fator IP e N. Que vai dar 1 vezes 60 amperes dividido por 3, 20 amperes. Então, a minha corrente de partida vai ser 20 amperes com esse sistema de ligação em estrela. Olha para você ver a diferença que é. Tá? Então, por isso esse sistema de ligação de partida no motor trifásico de estrela triângulo. Tá? Para você
no momento da sua partida, você diminuir esse pico de corrente. E assim, depois de um determinado tempo, ele volta à sua tensão normal, que é de trabalho, que é de 220. Ou seja, ele entra em fechamento triângulo. Primeiro, o motor dá a partida com o fechamento dele em estrela. Dá um tempinho, depois de um tempo programado pela pessoa lá, depois que o motor atingiu um certo tempo de trabalho, que ele já começou a girar, aí ele cai para o fechamento em triângulo e começa a trabalhar com sua tensão normal de 220 volts, entre as duas fases aqui. Tá bom, pessoal? No próximo vídeo eu vou fazer esse esquema aqui, vou fazer um esquema, vou estar explicando o esquema de comando do fechamento estrela-triângulo, desse caso aqui, ele partindo em estrela, depois dando um certo tempo, ele vai para triângulo, tá ok? Vou explicando para vocês lá como que funciona esse fator aqui, como que ele diminuindo aqui essa corrente de partida dele para 20 amperes, tá? E depois de um certo tempo ele fazendo fechamento em triângulo do motor. Tá bom, pessoal? Bom, eu fico por aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e ajude vocês aí no seu dia a dia. Se você gostou do vídeo, aproveita e dá um joinha pra gente aí. Aproveita também para se inscrever no canal, tá? E qualquer sugestão que você tiver, deixa um comentário logo abaixo desse vídeo. Se você também tiver uma sugestão de vídeo, deixa um comentário aí que o mais breve possível a gente vai estar produzindo esse vídeo e colocando para você aí no ar, tá bom? Um grande abraço para você aí e até o próximo vídeo.